Olá, Motolama na área. Motociclistas são seres gregários, ou seja, vivem em bando. Mas é claro que toda regra tem sua exceção. Mas um passeio de moto é, acima de tudo, um evento social. Os motoclubes são uma forma de juntar os amigos e ainda organizar esses passeios e organizar os encontros que acontecem episodicamente. E essas reuniões podem ser do tipo encontros só para membros do clube, ou ainda um grande festival do tipo Motofest, onde todo mundo é convidado. A ideia central dos motoclubes é promover um encontro entre os amigos e enaltecer a fraternidade, a amizade e o companheirismo entre os membros, além, é claro, de reverenciar suas paixões pela motocicleta. No Brasil, temos algo em torno de 4.000 motoclubes. Entre os mais conhecidos estão os Abutres, Balaios, Bode do Asfalto e por aí vai. Não confundam motoclubes com clubes de moto. Os clubes de moto existem mais visando a organização de eventos, tipo competições de asfalto, motocross, enduro, como por exemplo o Rio Trail Club. Já os motoclubes focam mais na confraternização entre os membros. Cada clube tem uma filosofia própria com estatutos rígidos. E esses clubes são entidades super organizadas, com hierarquia, contribuição mensal, sedes regionais e locais e com reuniões periódicas para debater os assuntos de interesse do clube, como, por exemplo, programação de passeios, admissão de um novo sócio, nova diretoria e outras coisas. Essas reuniões podem ser chamadas de diretórios, mas também tem os encontros tipo fest, onde vão convidados e às vezes é até aberto ao público em geral. Normalmente, o rock and roll é liberado nesses eventos. Mas como surgiram esses motoclubes? Hoje vamos falar de motoclubes, como funcionam e a sua história. Essa matéria foi sugerida pelo Diniz PNA. Valeu, brother, ótima ideia. E ainda quero agradecer ao Paulão do Carcarás e ao Túlio do Crânios Barbudos. Valeu, ótimas dicas e me ajudaram muito nesse texto. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Fazer cada vídeo envolve horas de pesquisas para não falar besteira. E mesmo assim, às vezes escapa alguma asneira. Mas o ponto central aqui é que esse é o meu trabalho. E gostaria muito que vocês entendessem que dar o like, se inscrever no canal e compartilhar ajuda muito a esse canal se manter, porque daí o YouTube entende que o canal é relevante. Portanto, não deixe de se inscrever, dar o cordial like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E assim a banda toca. Desde já agradeço a força. Valeu! E para dar mais força ainda, visite a nossa loja. Tem um monte de coisa lá interessante para ajudar nos seus passeios e nas suas viagens. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Vai lá fazer uma visita. O tema motoclube é muito polêmico. O assunto se tornou polêmico a partir da atitude de alguns motoclubes lá na terra do tio Sam, que se auto-intitulavam Foras da Lei. E isso foi agravado pelo evento ocorrido em Hollister, na Califórnia, em 1947, onde a AMA, American Motorcycle Association, organizou um encontro de motos para comemorar o Dia da Independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho. Hollister é uma cidade no interior da Califórnia, hoje com 34 mil habitantes, mas em 1947 tinha apenas 4 mil habitantes. Na véspera do feriado, já tinham chegado mais de 4 mil motos na cidade. E os caras tocaram o zaralho na cidade, invadiram bares, brigando no meio da rua, fazendo corridas de arrancada na rua principal da cidade. Enfim, foi tanta zona que o contingente policial da cidade não deu conta e teve que chamar reforço de fora. Inclusive, foi esse evento que inspirou o filme O Selvagem. Não confunda com o filme O Selvagem da Motocicleta, que é bem mais recente, de 1983. Na época, a revista Life, que era uma das mais influentes na época, fez uma matéria de capa relacionando os motociclistas a arruaceiros. E as fotos do evento foram distribuídas pelos 4 cantos. E isso queimou o filme dos caras. Na época, a AMA foi acusada de ter organizado o evento.
E para tirar o deles da reta, eles divulgaram que 99% dos motociclistas eram gente do bem e apenas 1% eram esses arruaceiros. Foi aí que esse 1% passou a designar os caras do mal. Se bem que existem controvérsias sobre o que esse 1% representa hoje. Mas como surgiu toda essa contracultura de motoclubes? Os motoclubes existem mesmo antes das motos. O primeiro motoclube que se tem notícia surgiu em 1887 e foi criado por um grupo de amigos de Nova York. Na verdade, o clube era de bicicletas, não existiam motos na época, e o clube chamava-se Yonkers Bicycle Club. Mas em 1903, com o surgimento da Harley Davidson, muitos trocaram as bicicletas pelas motos, e o clube se transformou em Yonkers Motorcycle Club. Outro clube pioneiro é o Portsmouth Motorcycle Club, de Ohio, que surgiu em 1893. O clube também era focado em bicicleta. Mas com as bicicletas ganhando motor, o clube virou Portsmouth Motorcycle Club. Inclusive, já no final da década de 30, a mulherada entrou na jogada, fundando o Motor Maids, que funciona até hoje sem interrupções. E hoje conta com mais de 1.300 integrantes entre Estados Unidos e Canadá. No Brasil, a primeira associação surgiu em 1927, que era o Motoclube do Brasil, fundada no Rio de Janeiro. E em 1932 surgiu o Motoclube de Campos, também no interior do estado do Rio. E é o motoclube mais antigo ainda em funcionamento no Brasil. São 92 anos de atividade. Na década de 60, com as motos protagonizando vários filmes, como Fugindo do Inferno, Easy Rider e outros, surgiu em 1963 o Zapata Motoclube. O nome foi inspirado pelo personagem Emiliano Zapata do filme sobre a Revolução Mexicana, que se rebelou contra a fome e a miséria do povo mexicano. E os caras se identificaram muito com isso. E em 1969 surge no Rio de Janeiro o Balaios Motoclube. O patrono do clube é o Blint Bob. Nessa época, o Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara, era o centro da contracultura no Brasil. E o Balaios MC respirou essa rebeldia da época. E o clube foi um dos primeiros a adotar os padrões internacionais de organização de motoclubes. O detalhe curioso é que o Balaios só admite Harley Davidson em suas fileiras. Mas a partir da década de 90, com a facilitação das importações, hoje no Brasil temos vários grandes motoclubes, também conhecidos como MC Motoclube, como os Abutres, Bodes do Asfalto, Insanos, Águias de Cristo e muitos outros, cada um com suas peculiaridades. Mas o maior motoclube do mundo ainda é o Hells Angels dos Estados Unidos. Esses caras têm sede em vários países do mundo, inclusive no Brasil. O clube surgiu logo após a Segunda Guerra, em 1948, ainda no embalo do evento de Hollister. A origem do nome é bastante controversa. Uns dizem que veio dos pilotos que voavam o Curtiss P-40 na China. Outros dizem que é a partir de um esquadrão de B-17 que lutou na Europa. Mas por que a tradição de usar um colete identificando o motoclube? A tradição veio ainda a partir da Segunda Guerra, quando os pilotos que vieram da guerra começaram a comprar as motos e ainda usavam os jaquetas de couro que identificavam seus esquadrões com o logotipo pintado atrás. E esse logotipo era inspirado nos nose art. Nose art seria uma tradução livre como arte do nariz. E as jaquetas tinham o emblema pintado nas costas. Mas essas jaquetas eram feitas para suportar as temperaturas baixas que os pilotos voavam a 20, 30 mil pés de altura. Lembra que os aviões ainda não eram pressurizados. E essas jaquetas tinham um grosso forro de lã de carneiro ou coisa parecida por dentro. E essas forrações, além de serem quentes para raio, atrapalhavam o movimento do motociclista. Daí para tirar as mangas e virar um colete foi um pulo. Falando em jaquetas militares, não sei se já viram algumas jaquetas usadas por pilotos ou que tem uma bandeira da China pintada nas costas. Essas jaquetas foram usadas durante a guerra, onde voluntários americanos se alistaram na Força Aérea para lutar a favor da China contra o Japão. Isso lá em 1938. E como ninguém falava chinês, na jaqueta vinha escrito: "Este estrangeiro veio para ajudar o esforço de guerra da China. Militares e civis, ajudem a proteger ele." O colete do motoclube é como um manto sagrado. Ao vesti-lo, o motociclista nunca está sozinho.
mas acompanhado de todos os integrantes do motoclube. Por isso seus atos refletem diretamente todo o grupo. Devolver o colete significa perder a identidade junto ao grupo. Cada motoclube tem sua própria identidade. Os brasões coloridos e os logotipos intrincados são símbolos e não apenas decorações de jaquetas. Eles representam um compromisso e lealdade aos valores do clube. Vestir o patch de motoclube é mais do que apenas a afirmação de um estilo. É um sinal de respeito pela tradição e história da Irmandade. Os motoclubes são entidades muito bem definidas. Eles são bem organizados com base em um estatuto, que define parâmetros como a denominação do clube, sede, patrimônio e a sua hierarquia. Além da sede, são entidades legais com o CNPJ e ainda com filiais espalhadas pelos estados. Usualmente, eles têm um presidente nacional, um vice-presidente, um tesoureiro, um diretor financeiro, diretor de evento e outros cargos definidos pelo estatuto. E nas filiais, tem um diretor local e ainda tem um capitão do asfalto, sargento de armas e ferrolho. O trem é bastante organizado até durante os passeios. O capitão do asfalto é o cara que puxa o comboio. Ele que define o roteiro, a velocidade de cruzeiro na estrada, paradas e a logística. Já o sargento de armas é o cara que organiza enquanto estão na estrada, quando chega em cruzamentos, ultrapassagens, etc. E pelo que entendi, o ferrolho é o cara que vai fechando a tripa, ele vai atrás de todo mundo. Mas como fazer para entrar para um clube? Para participar de um clube não existe uma regra específica. Cada clube tem suas próprias regras de admissão de novos sócios. Usualmente, os novos sócios são convidados. E a partir daí, começam a frequentar reuniões e eventos para que todos venham a conhecer esse proponente a sócio. O sócio que convidou será o padrinho por um tempo curto, tipo um mês. Esse novo membro ganha a camiseta do clube e será conhecido como camisetado. Na sequência, ele já vira um prospecto e já ganha um colete sem nada escrito nas costas. Durante uns 6 meses, e esse tempo varia de clube para clube, ele viaja com o clube para que todos possam conhecer ele. Passando essa fase, ele vira meio escudo, ou seja, ele já pode ostentar meio brasão. É aí que ele vai aprender como funcionam as regras de comportamento na estrada, a disciplina do clube e, dependendo do clube, se ele conhece bem a sua moto. Nesse tempo, o calouro também tem que mostrar que respeita as regras do clube, a hierarquia. Só aí que ele passa a ser um membro do clube, um escudado. Como o foco dos clubes é uma boa relação entre os membros com interesse em comum, ele sempre leva em consideração o respeito e a cumplicidade entre os membros do clube, o que confere um tom bem familiar a muitos deles. Algumas regras são bastante comuns entre essas associações, como respeito à hierarquia do grupo, as normas de trânsito, as regras específicas em passeios e viagens, organização dos comboios, entre outros. Os motoclubes não são apenas para sair, confraternizar e passear. Usam a força da união para prestar auxílio social, com distribuição de cestas básicas e eventos beneficentes. Só para citar um, os Falcões se reúnem todo ano em Guarulhos para comemorar o aniversário do clube, numa área cedida pela prefeitura, para comemorar o aniversário do clube. Em um final de semana apenas, reúnem mais de 40 mil pessoas. E tudo acontece em clima de festa, onde arrecadam toneladas de alimentos. Também tem as Furiosas Motoclube, cujo propósito social é apoiar mulheres que se encontram em situação de desamparo emocional. Para tanto, formaram uma comunidade com o objetivo de proporcionar apoio a essas mulheres que precisam e buscam apoio e solidariedade. Além disso, tem os encontros de motos, que podem ser feiras com muito rock and roll, ou ainda patrocinados por algum clube. Em algum desses eventos, os membros de outros clubes são convidados a participar. Um dos maiores encontros de motos no mundo acontece em Sturgis, no Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Esse evento rola no início de agosto. E ele atrai mais de 500 mil pessoas. São 10 dias de evento com shows, corridas e tudo mais. E o encontro acontece desde 1938, quando um grupo de proprietários de Índia resolveram se encontrar na cidade. Ironicamente, o patrocinador oficial do evento hoje é a Harley Davidson.
Deve ser uma zona, porque a cidade tem apenas 7 mil habitantes e de repente aparecem 500 mil motocicletas. Como será que eles resolvem essa logística? Outro grande evento é o Daytona Bike Week, que acontece em março. Acho que o pessoal foge do frio do inverno e vão todos para a Flórida. E de curiosidade, tem o Elefantentreffen, na Alemanha, nas florestas da Baviera. Lá, quanto mais frio, melhor. Na chamada do evento, eles garantem que vai ter neve. Outra coisa é que no evento é proibido especificamente vespas de 3 rodas. Pois é, o mundo dos motoclubes é bastante interessante. Os caras têm uma cultura e um universo próprio deles. São irmandades bem coesas, onde o motociclismo, lealdade e honra são palavras-chave. É claro que existem episódios de violência entre grupos, mas quem nunca brigou de turma na escola? Mas independente disso, os caras têm uma forte ação social e, de um modo geral, são do bem, apesar da fama de bad boys. Então é isso. Não esqueçam de se inscrever, dar o like e compartilhar esse vídeo. Até semana que vem, um abraço, fui! Minha moto